Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso evento. Então, sejam bem-vindos ao nosso webinar, que hoje vai explorar a jornada do cliente na Starbucks. É com grande satisfação que recebemos todos vocês, num ano que é muito importante para a nossa instituição, pois comemoramos 150 anos de existência. Pessoal, isso mesmo, 150 anos de existência, isso não é para muitos, né? Importante salientar que esse seminário online, que vai tratar do tema Jornada do Cliente na Starbucks, é uma atividade organizada pelo Mestrado Profissional de Administração do Desenvolvimento de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios da instituição que atua no mercado corporativo, isso mesmo, uma área que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, e que também oferece diversos cursos de educação executiva. Muito obrigado, Mackenzie Soluções. Bom, nós iniciaremos com um momento de reflexão, proferido pelo capelão universitário reverendo Dr. Gildásio Reis. A seguir, a gente vai ouvir as saudações do coordenador do programa, professor Dr. Alexandre Capelosa, grande mestre, prazer em ter você aqui com a gente. E na sequência, a gente dá início à palestra, então, da convidada Sandra Collier, diretora de Marketing, Fidelidade e Responsabilidade Social da South Rock, que é dona das marcas Starbucks, TGI Fridays e Bar. Bom, abrindo depois o debate, convidamos Adriana Guiar, Isabela Tonioli e Luiz Bassos, aos quais me juntarei para compor a equipe de moderação, que se incumbirá de fazer as perguntas de todos os participantes aqui e abrir posteriormente a participação para todo mundo. Então, dando início ao nosso evento, para realizar um momento de reflexão, convidamos o reverendo Dr. Gildásio Reis. Seja bem-vindo, reverendo, as palavras são suas. Eu estava lendo algumas estatísticas da Organização Mundial da Saúde, onde essas estatísticas apontam que jovens de 15 a 29 anos, nessa faixa etária, o suicídio já é a quarta causa de morte dentro dessa faixa etária. E é exatamente a faixa etária que nós lidamos dentro da nossa universidade. E também a Starbucks também tem uma proposta muito voltada para esse segmento da nossa sociedade, a juventude, os adolescentes, o jovem, né? Então, olhar para esse mandamento, o sexto mandamento que Deus deixou para nós, ele deixou 10, né? Mas eu quero focar aqui nesse sexto mandamento, que é não matarás. Embora esse mandamento ele esteja na forma negativa, dizendo não matarás, eu preciso chamar sempre a atenção de que o mandamento ele é extremamente positivo, porque há um princípio inerente nesse mandamento que é exatamente você trabalhar para preservar a vida. O princípio aqui é exatamente esse. Eu preciso envidar esforços para poder preservar não apenas a minha vida, mas preservar também a vida do próximo. Ou seja, não é suficiente não matar o próximo, mas nós devemos pensar que eu tenho que ir além de simplesmente sentar na cadeira, cruzar os braços e pensar, bom, eu não estou matando ninguém, então eu estou cumprindo o sexto mandamento. Mas é além disso, não é uma questão passiva, mas é uma questão muito proativa em direção à vida, pensando na vida. Os deveres que esse mandamento requer de cada um de nós é sempre no sentido de que eu preciso me empenhar de maneira cuidadosa e usar todos os esforços legítimos para preservar a minha vida e preservar a vida do meu semelhante, preservar a vida do próximo. Portanto, eu posso perguntar como que eu posso trabalhar para preservar a vida, para ajudar pessoas que possam ter ideação suicida ou pessoas que estejam vivendo, atravessando um momento
crítico, um momento difícil na vida. Eu vou dar apenas uma dica que é uma dica simples e todos nós podemos fazer, e não precisa ser um especialista, não precisa ter formação na área para poder aplicar esse princípio que é tão simples. Mas antes de dizer desse princípio, existem fatores que nós dizemos o seguinte, que são fatores que são predisponentes para que alguém atente contra a própria vida, que é a depressão ou outros transtornos mentais. Ou seja, já há uma predisposição quando a pessoa enfrenta uma depressão aguda e que tem algum transtorno mental, e essa já é uma predisposição. Mas há também fatores que são predisponentes, são fatores que acabam predispondo a pessoa em razão de que ela precipita, de alguma maneira, o suicídio. Por exemplo, crises existenciais, nós podemos falar de problemas financeiros, alguém que enfrenta de maneira muito difícil um término de um relacionamento, ou às vezes a pessoa está fazendo uso de drogas, de alguma droga, seja lícita ou não, mas isso acaba precipitando alguém a tentar contra a própria vida. Por isso, é importante, e a dica que eu quero dar é a seguinte, que todos nós podemos nos envolver em favor da vida, cumprindo assim o mandamento não matarás, que é saber ouvir. Apenas isso, ouvir, prestar os nossos ouvidos, emprestar os nossos ouvidos para pessoas. A gente precisa ter sempre aquela sensibilidade e a compaixão de saber que nós vivemos num mundo difícil, nós vivemos num contexto extremamente difícil e muitas pessoas, pelas razões que eu acabei de dar, fatores que predispõem e fatores que precipitam essa situação, a importância então da gente parar para ouvir e saber ouvir. E saber ouvir, de certa forma, acaba sendo uma arte no mundo onde a gente gosta de falar, nós sempre falamos e falamos muito. E parar para ouvir, parar para escutar. Aliás, ouvir é muito mais do que escutar. Significa se envolver na fala, dar atenção, se importar com aquela pessoa que nós, de alguma maneira, identificamos como alguém que está passando um momento difícil. Então, saber ouvir significa considerar, significa por um momento que você vai sair da sua própria pele, a fim de poder sentir a pele do outro, sentir a dor do outro, para que você possa, então, de alguma maneira, se aproximar dele para poder ajudar. E todos nós, qualquer um de nós, tem essa facilidade de perceber alguém que está enfrentando alguma dor, algum sofrimento, que está enfrentando alguma angústia na vida, e você parar para ouvir. Simplesmente você falar, e aí, você está bem? Estou percebendo que você não está legal, quer falar comigo sobre alguma coisa? Enfim, parar para ouvir. E eu li hoje numa revista digital, tomando informação a respeito da Starbucks, e é interessante que, de cara, eu entrei nesse artigo onde a informação que estava ali é que o segredo da cultura forte do Starbucks é justamente cuidar de pessoas. E o articulista estava dizendo o seguinte, que para a Starbucks, quem vem em primeiro lugar na lista de prioridades não é o cliente e nem mesmo o acionista, mas é o funcionário. E eu me alegrei com essa informação de que essa grande empresa, essa grande rede, a Starbucks, ela está preocupada com pessoas e ela está preocupada em cuidar de pessoas. Então, quando nós damos prioridades às pessoas,
nós estamos dando um passo muito importante na valorização da vida. Então, portanto, não matar significa deixa eu cuidar de pessoas, deixa eu parar para me preocupar com alguém, deixa eu dar ouvidos, deixa eu prestar atenção na dor do outro, deixa eu trabalhar de maneira proativa para ajudar alguém que está enfrentando uma dor que para ele talvez nesse momento está sendo insuportável. Quando nós cuidamos de pessoas, nós cumprimos assim o sexto mandamento: não matarás. Que Deus abençoe muito a Starbucks, que Deus abençoe esse evento, que Deus abençoe os nossos debatedores, a nossa palestrante, que seja uma bênção esse evento. Obrigado, viu? Devolvo aí a palavra para vocês. Muito obrigado, reverendo. Sempre bom a gente ouvir palavras de Deus, né? A gente sabe o nosso dia a dia é corrido, então muito obrigado, muito boas palavras. E o senhor já fez até um gancho para a apresentação da Sandra, né? Então, muito obrigado mesmo, reverendo, pelas palavras. Um ótimo início. Chamo Obrigado. agora para realizar sua saudação, coordenador do Programa de Mestrado Profissional de Administração do Desenvolvimento de Negócios, professor Dr. Alexandre Capelosa, grande mestre. Obrigado pela palavra, Alexandre Primo. Boa noite a todos. É uma enorme satisfação estar com todos vocês nesse evento do mestrado profissional em administração do desenvolvimento de negócios. Eu agradeço a fala devocional do reverendo Giodásio Reis, que sempre nos inspira e é tão necessária às nossas reflexões. Também agradeço a nossa audiência. Gostaria de comentar que esse evento ele faz parte da estrutura didático-pedagógica do nosso curso de mestrado. E essa atividade ela é desenvolvida pelos nossos alunos e alunas. São eles quem escolhem o tema, os palestrantes e participam do debate. Nós, professores, fazemos parte da plateia nesse evento. Então, gostaria de parabenizar os alunos pela colaboração em mais esse evento de enorme prestígio. Também gostaria de agradecer, claro, a participação da palestrante, Sandra Collier. Seja muito bem-vinda. Lhe desejo uma ótima palestra, também aos alunos organizadores, e a querida professora Lilian, que é a coordenadora das APOs, e que desenhou esse evento com muito cuidado para que a gente chegasse nesse momento feliz. E agradeço também, por fim, o apoio da equipe do Mackenzie Soluções, que sempre nos apoia. Nosso muito obrigado. E, por fim, desejo um ótimo evento a todos vocês e devolvo, então, a palavra para você, Alexandre Primo. Um ótimo evento a todos vocês. Obrigado, mestre. E vamos então à apresentação, né? Da nossa convidada Sandra Collier, que vai abordar o tema Jornada do Cliente na Starbucks. A nossa convidada, Sandra Collier, e acho que tem muito a ver com o próprio ambiente da Universidade Mackenzie, né? A gente está entre amigos, a gente tem um grande prazer de estar no campus, né? Mesmo eu sou ex-mackenzista, estou cursando meu mestrado agora, e a Sandra, eu tive o prazer de trabalhar com ela no Walmart, a gente fez parte da minha equipe durante muitos anos, uma excelente pessoa, uma grande amiga, e tenho um grande prazer de ter ela hoje aqui com a gente, abordando esse tema. A Sandra ela é diretora de Marketing, Fidelidade e Responsabilidade Social da South Rocks, detém as marcas Starbucks, TGI Fridays e Bar. Na trajetória dela, ela tem mais de 20 anos de varejo, apesar de ter esse rosto, né? Esse rostinho de 20 anos, ela já tem mais de 20 anos de varejo, já passou pelas redes de supermercado Bom Preço, pela rede de restaurantes Fogo de Chão e no Walmart, com que a gente trabalhou juntos. Assumiu o marketing da rede Starbucks, sendo responsável pelos planos estratégicos de marketing, precificação, gerenciamento de categorias, desenvolvimento de novos produtos, do programa de fidelização. Em 2019, ela assumiu também as marcas Mania de Churrasco, Mister Bacon, entre outras. E seja bem-vinda, Sandrinha. Grande prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação. Está com você aí. Muito obrigada, Lê. Obrigada a todos. Lindíssimas palavras do reverendo. Muito obrigada. É um prazer e uma honra enorme participar desse evento aqui com vocês. Eu espero que eu consiga ajudar e contribuir aí, com base na minha experiência, no que eu trouxe de material para compartilhar com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que eu atenda às expectativas e vamos lá. Eu vou
compartilhar aqui minha tela para começar a apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Bom, esse tema é um tema que me deixa muito entusiasmada, porque foi a marca Starbucks realmente é uma marca que eu sempre amei e sempre fui cliente antes mesmo de ingressar na empresa, né? Então, na Starbucks a gente sempre começa qualquer reunião ou palestra ou encontro nos apresentando. E dentro dessa apresentação a gente fala um pouquinho sobre a gente, fala o nosso café favorito e as nossas bebidas favoritas. Então, seguindo a tradição da empresa, eu sou Sandra, eu sou de Pernambuco, como meu sotaque bem me denuncia. Eu sou mãe de gêmeos, esses 2 pontinhos laranjas que estão aí na tela, super tranquilos. Você pode ver o nível de energia dos dois aí, no meio da piscina. Meu café favorito é o Brasil Blend, que é um blend de café de 3 regiões aqui do Brasil, que a Starbucks desenvolveu para a entrada da marca no mercado brasileiro. Então, é um blend de grãos da Bahia, de Minas e de São Paulo, do interior de São Paulo. Ele é um café muito equilibrado, com notas de chocolate, notas de amêndoas. Então, combina perfeitamente com um bolinho caseiro, com um chocolate. Eu simplesmente amo. Além disso, a gente tem uma diversidade de bebidas e eu tenho como uma das minhas preferidas o Refresher de pitaia. O Refresher é uma bebida à base de extrato de café verde, então tem a energia do café, a cafeína do café, sem o sabor do café. É uma bebida extremamente refrescante. Então, esse sabor de pitaia se tornou uma paixão minha. E mais recentemente a gente lançou um frappuccino de maracujá. Frappuccino é uma bebida mais indulgente, que é comparável, mas não é igual a um milkshake. E a gente lançou essa bebida recentemente, porque o maracujá é uma fruta tão nacional e tão popular aqui no Brasil, no bom sentido, e para mim ela ficou sensacional. Então, eu me seguro para não tomar tanto, para não perder a dose de glicose aí do controle. Bom, seguindo, o que danado é Salt Rock, né? Salt Rock é uma empresa controladora e operadora de algumas marcas. A primeira delas é a Bar, que não é bar de boteco, é Bar de Brasil Airport Restaurant. Então, é uma empresa que tem, sob a gestão dela, várias operações multimarcas nos aeroportos do Brasil. Dentre elas tem a Mania de Churrasco, Mr. Baker, Gendai, a própria Starbucks, que ficam nos aeroportos, o Fridays, que também fica em aeroportos. Depois da constituição da ABA, a gente adquiriu a licença da operação da marca Starbucks. E antes que inicie esse tipo de pergunta, a Starbucks, globalmente, ela não trabalha no modelo de franquia. Isso, por sinal, nos nossos canais de atendimento ao cliente, talvez a pergunta que mais saia: como é que eu faço para abrir uma franquia da Starbucks? Infelizmente, não tem como fazer. A Starbucks, globalmente, trabalha com um operador por mercado. Então, aqui no Brasil, a Salt Rock é a única detentora do direito de operar a marca no território nacional. Então, eu entrei na Starbucks antes da Salt Rock adquirir a marca e, a partir daí, estou crescendo junto com a empresa.
E, além disso, a gente tem a licença também para operar a marca TGI Fridays, que é um casual dining americano também, muito famoso nos Estados Unidos, que nasceu em Nova York, na década de 60. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar para esse universo de marcas que eu me identifico totalmente e que eu adoro. Mas vamos partir para Starbucks especificamente. Então, falando um pouco da história da Starbucks, a Starbucks surgiu em 71, lá em Seattle. E desde o início, desde a concepção da marca, ela se propunha a ser uma marca diferente. Diferente em que sentido? Ela não apenas celebrava a cultura do café e a qualidade do café e a sua tradição, mas ela queria ser uma empresa que trouxesse a oportunidade de termos momentos de conexão humana. Então, conexão humana vão ser duas palavras que vocês vão me ouvir bastante falar ao longo dessa apresentação. E eu trouxe isso como um primeiro slide, justamente porque esse foi um pilar que fez a Starbucks, que acompanha a Starbucks desde o seu início. Bom, estou conseguindo passar. Agora. Então, a missão da Starbucks é inspirar e nutrir o espírito humano, uma pessoa, uma xícara de café em uma comunidade de cada vez. Essa missão, como o reverendo bem colocou, ela traduz um pouco da nossa preocupação com as pessoas, com os partners, que é como a gente chama os nossos funcionários, e com as comunidades onde a gente está inserido. E isso desde sempre, desde a fundação. Essa é uma imagem da primeira loja da Starbucks lá em Seattle, no porto de Seattle. Essa missão, ela traz alguns princípios que são vividos até hoje. E não estão em ordem de importância, tá? Vale salientar. Um princípio é sobre o café. Obviamente, o café é uma tradução de qualidade. A gente leva o café muito a sério. A gente é apaixonado por obter e explorar os mais diversos grãos de café, fazendo isso em parceria com as fazendas e ajudando as pessoas que cultivam o café. Outro princípio são os nossos clientes. Obviamente que a gente procura se conectar com os clientes e tentar tornar o dia deles ou a vida deles um pouco melhor, nem que seja por um minuto. A gente sabe que um sorriso, uma saudação amigável pode transformar o dia de alguém. A gente sentir que tem alguém que esteja disposto a nos ouvir e se preocupar com a gente pode fazer a diferença, tanto no nosso dia quanto no dia da outra pessoa. E isso faz parte do que a gente entrega como marca e como empresa e do que a gente acredita como valor. Então, é muito mais do que uma bebida perfeita, é um momento de conexão humana. Outro grande princípio da marca é justamente a nossa comunidade. Cada loja é inserida dentro de uma comunidade, dentro de um bairro. E a gente leva muito a sério essa questão de ser vizinho, né? A gente quer sempre procurar deixar um legado positivo aonde a gente está presente. Então, isso também faz parte da história da marca globalmente, e a gente procura incentivar todos os partners e todas as lojas a participarem de ações de responsabilidade social nas comunidades onde estão inseridas. Então, a gente fazendo isso juntos, a gente tem uma força muito maior para deixar esse legado positivo.
Obviamente, as nossas lojas, a gente constrói cada loja para ser única. Elas, se vocês perceberem, elas têm algumas identidades em comum, mas a gente tem a preocupação de desenhar lojas que sejam únicas e que sejam pertencentes àquele local, àquele mercado. E a ideia é que as lojas se tornem um refúgio, então uma pausa, onde você consiga encontrar amigos, fazer uma reunião, estudar, ter aula, então consiga relaxar, consiga ter um momento sozinho, consiga curtir, saborear um momento ao ritmo da vida, como a gente coloca. Algumas vezes esse ritmo vai ser mais lento, outras mais acelerado, mas o importante é que seja sempre cheio de humanidade. E, por último, mas não menos importante, bem pelo contrário, como o reverendo bem colocou, nossos partners, que é o coração da nossa empresa. A gente chama de partners porque não é somente um emprego, é uma paixão. A empresa tradicionalmente dedica horas a fio em treinamento e se preocupa com o bem-estar, com a qualidade de vida e com o crescimento dessas pessoas. Além disso, a gente se preocupa muito e abraça a diversidade para garantir que a gente vai ter um lugar que todo mundo e qualquer pessoa se sinta à vontade, onde os próprios partners possam ser quem eles são, sem preconceito, sem julgamento e com muita dignidade e respeito. E a gente cobra isso uns dos outros. A gente leva essa questão muito a sério. Então, falando um pouco dos valores, que eu acho que os valores, eles norteiam tudo que a gente faz. Então, esses valores permeiam o dia a dia das pessoas que estão em loja e de nós que ficamos mais no escritório. Então, a gente quer estar sempre presente, agir com transparência, com dignidade e respeito, como eu falei. Criar uma cultura de cordialidade e inclusão, onde todos são bem-vindos. Por isso, o nosso corpo de funcionários reflete essa diversidade. A gente age com coragem, desafiando o status quo e descobrindo novas formas de crescer como empresa e como indivíduo. Então, nada do que vem de sugestão para a gente ignora. Vamos avaliar, vamos entender se é o melhor para os nossos partners, para os nossos clientes e para o nosso negócio. E a gente procura dar o melhor em tudo que a gente faz e se responsabilizar pelos resultados. Então, dando autonomia para os nossos baristas, para as nossas pessoas fazerem as coisas certas para os clientes. E a jornada na Starbucks, que é o grande tema, eu comecei falando sobre um pouco da história, da missão, dos valores, da cultura da Starbucks, porque eu acho que isso permeia todo o restante. A jornada, efetivamente, ela começou com uma ideia quase num papel de pão, como diz na minha terra. O Howard Schultz, que foi o maior CEO que essa empresa já teve, que essa marca já teve, ele não foi o fundador, mas foi chamado pelos fundadores principais da marca para dar um turnaround na marca lá atrás, e ele foi o grande idealizador da marca e que incentivou grandes inovações. Então, a ideia, ele colocou que a Starbucks deveria ser um terceiro lugar. E a ideia do terceiro lugar é que ele colocou isso como sendo um lugar depois da nossa casa e do nosso trabalho, um local onde a gente pudesse encontrar um refúgio, um local onde a gente se sentisse em casa e pudesse ter um momento a sós ou um momento acompanhado, mas um momento único de conexão humana. Mas esse terceiro lugar evoluiu, né? Evoluiu com o tempo. Essa é uma parede lá do escritório que fica em Seattle.
Foi uma foto que eu mesma tirei, mas tem N fotos dessa na internet, onde a gente inseriu nessa jornada o quarto lugar, que é o mundo digital. A gente não tem mais como falar de experiências sem inserir a experiência digital no nosso mundo. A gente não tem como falar sobre atendimento sem a gente entregar uma experiência digital, principalmente agora, depois do Covid. Mas também para permear um pouco dessa discussão, eu trouxe aqui os princípios do atendimento ao cliente. Também são princípios que os nossos baristas e os partners, de uma maneira geral, seguem à risca e têm como cartilha e como treinamento contínuo e base de avaliação para garantir que a gente esteja sempre fazendo o correto a todo momento. Então, a gente quer prezar a satisfação dos clientes, a gente quer sempre ouvir atenciosamente, então, ouvir com empatia, ouvir sim, diferente de escutar, como o reverendo bem colocou. A gente quer que o respeito esteja acima de qualquer coisa, não vamos admitir qualquer tipo de preconceito, seja ele de qualquer estilo. E a gente procura propor uma experiência nova aos clientes, caso eles tenham tido uma experiência que não atendeu às suas expectativas, para que ele retorne e tenha uma experiência Starbucks na essência de como deve ser. Tenhamos, obviamente, um atendimento humanizado, estimulando a conexão nas nossas lojas e em todos os canais de atendimento, e sempre busque melhorar a maneira de resolver todos os incidentes que acontecem nas nossas lojas ou com os nossos clientes. E a gente utiliza isso através de um modelo que fica fácil dos nossos baristas decorarem, que é o modelo Moka. Moka é um ingrediente de várias bebidas nossas, que é uma calda de chocolate meio amargo, deliciosa, que vai em várias bebidas. Ela é uma calda que é global, então, em qualquer lugar do mundo, se você pedir um Moka quente, você vai ter a mesma bebida. E aí, para ficar fácil para eles, a gente fala que sempre ele tem que seguir o modelo Moka. Então, mostrar interesse ao escutar, o O é ter orgulho em se desculpar, o C é a coragem para tomar uma atitude, a atitude correta, o H é o hoje e sempre agradeça, e o A é assegure a satisfação do cliente. Então, isso é algo que a gente pratica nas nossas lojas diariamente. E, trazendo um pouco da jornada, quais são as frentes de conexão que a gente tem hoje com os nossos clientes na Starbucks? Só para vocês entenderem essa jornada, ela não acontece só nas nossas lojas. A gente tem um aplicativo próprio, o Starbucks Brasil. A gente tem muito forte o nosso social listening através das nossas redes sociais. Isso a gente leva muito a sério, porque a gente efetivamente escuta os feedbacks e a gente procura responder a todas as interações, obviamente, positivas e bem intencionadas e sem calúnias ou qualquer coisa do gênero, que a gente recebe. Também temos o nosso canal de atendimento ao cliente, o nosso saque. Temos a nossa plataforma de delivery em parceria com a Rappi, onde a gente também consegue escutar os nossos clientes. E temos o nosso programa de loyalty, que é o programa de fidelidade, onde a gente consegue, obviamente, entender muito melhor o comportamento dos nossos clientes. Mas olhando um pouco para... Trouxe só alguns highlights de algumas pesquisas que a gente faz globalmente, aqui no Brasil também. Mas o que é que mudou
assim, durante a pandemia, né? E com esse acontecimento da pandemia. Eu acho que mudou bastante, além, obviamente, das, do, do fato horrível e da quantidade de morte, da doença efetivamente, em termos de negócio, o que mudou foram, a gente acelerou os canais digitais. Então, a gente observou que os canais de compra online cresceram assustadoramente, e quando a gente olha o mercado da América Latina, o Brasil é um dos líderes nesse crescimento. A gente viu e até iniciou novos canais de atendimento, então, o que a gente chama internamente de Mobile Order and Pay, mas nada mais é do que você fazer o pedido pelo aplicativo e retirar em uma loja. Então, esse modelo teve um crescimento também relevante, e aí a gente, com a pandemia, começou a ver essa experimentação acontecendo. Obviamente que os canais digitais, eles aceleraram a adoção de meios de pagamento digitais também, por aproximação, carteiras digitais, etc. A questão da preocupação com a segurança online também aumentou muito, e quando a gente olha de novo para a América Latina, existe uma preocupação ainda maior comparando com o percentual global. E, obviamente, o delivery como um canal também muito relevante, que cresceu assustadoramente durante esse período e se tornou agora um canal obrigatório, e não mais um canal opcional. E quando a gente olha para os hábitos e ocasiões, a gente vê uma mudança muito grande de comportamento quando a gente olha para dentro de casa. Mais tempo dentro de casa significa, obviamente, novos hábitos, novos comportamentos. A gente nunca viu as pessoas cozinharem tanto dentro de casa, se cuidarem dentro de casa e fazerem atividades. E com isso, algumas categorias cresceram bastante durante esse período de pandemia. E a casa passou a ser também o nosso novo local de trabalho. Então, a gente vê mais de 50% dos trabalhadores que querem continuar trabalhando de forma remota. Além disso, a gente tem uma busca por soluções que entreguem simplicidade, comodidade. Então, um aplicativo que traga soluções, diversas soluções em um lugar só, para que o cliente não precise ficar baixando não sei quantos aplicativos para encher a memória do celular. Então, essa busca por inovação e experiência digital, ela também traz a diversidade de soluções. Além disso, a gente tem o loyalty, que toma um papel ainda mais relevante. Então, os consumidores, eles, além de estarem valorizando muito mais marcas que têm propósitos fortes e que ajudem a fazer diferença nas nossas comunidades e no nosso planeta, a gente vê que os consumidores também buscam marcas que entreguem recompensas e reconheçam que ele esteja comprando e se conectando com essa marca. E a consciência de valor, a percepção de valor também mudou bastante. Os clientes, nós como um todo, né, a gente está muito mais consciente, muito mais preocupado com a forma e com o que a gente vai gastar. E isso traz também uma reflexão de de uma escolha mais qualitativa quando a gente quer, por exemplo, pedir uma comida num restaurante. Eu vou optar por uma marca que me entregue mais qualidade e para eu ter um jantar a dois diferenciado
porque eu sei que eu estou economizando em outras contas da casa. Então, eu posso me dar ao luxo de, ocasionalmente, ter uma experiência diferenciada. E quando a gente olha para dentro de casa, com base nos insights que a gente vê em pesquisa, o que foi que a gente trouxe de evolução nesse mundo digital, que é o complemento da nossa experiência em loja? A gente também teve uma aceleração nesse período de Covid, mas eu queria mostrar para vocês, compartilhar um pouco do que a gente evoluiu até agora. A Starbucks começou, aqui no Brasil, começou em 2014, com uma carteirinha digital, que era tipo um cartão pré-pago, onde você poderia recarregar um valor e chegar na loja e pagar com esse cartão. Era um cartão que cada hora tinha uma arte, um design diferente, então tinham muitos clientes que gostavam, inclusive, de colecionar esses cartões. Depois, em 2015, a gente lançou um programa de fidelidade. Era um programa de fidelidade ainda no modelo americano, então foi um programa que não atendia exatamente ao que o consumidor brasileiro e o comportamento do consumidor exigia. Em 2016, a gente lançou o aplicativo e aí integrou o programa de fidelidade existente ao nosso aplicativo. Em 2017, a gente repaginou esse programa de fidelidade em termos de look and feel, de design, de comunicação, para tentar facilitar o entendimento do consumidor. Em 2019, a gente investiu em um bocado de promoções para tentar engajar melhor esse público no nosso programa de fidelidade, e aí, em 2020, veio o Covid. E a gente identificou que a gente precisava mudar totalmente o nosso programa de fidelidade. Isso já era um desejo meu, pessoalmente, depois que eu entrei na marca, para tornar ele mais relevante e mais engajador para o nosso público, mas com o Covid a gente acelerou esse projeto e acelerou também a entrada do novo canal de você fazer o pedido pelo celular e retirar na loja. Então, esses foram 2 projetos grandes que a gente fez durante esse período de pandemia. Agora, em junho, a gente lançou o nosso novo programa de fidelidade. E esse novo programa, ele tem como embasamento principal você redescobrir a Starbucks do seu jeito. Então, a gente quer, com esse novo programa de loyalty, que a experiência na Starbucks, ela cresça e vire parte da rotina do cliente, e não seja só uma visita ocasional. E o que é que a gente entrega em contrapartida? Mais recompensas versus o programa anterior. Ele é feito com base em... O anterior era feito com base em visitas e não em valor. Hoje, o programa, você é recompensado com estrelas através do quanto que você gasta com a gente, e isso faz com que você acumule mais estrelas, consiga resgatar os benefícios mais rapidamente, então ele é mais justo porque você resgata o que você quer dentro da loja, você acumula estrelas mais rápido e você tem mais recompensas. E faz isso da maneira como você quiser. Antes era um pouquinho diferente, você tinha algumas limitações para o programa de fidelidade anterior. E a inovação no loyalty não para por aí, já tem várias iniciativas que a gente está trabalhando para entregar ainda mais relevância para os nossos clientes e estender essa experiência digital para os nossos clientes. Então, eu acho que já chegando no final da minha apresentação, eu acho que como próximos passos, e isso eu vi
tanto nos painéis internos como externos, a maioria das marcas, a gente tem um grande desafio de gerar uma integração. Eu mostrei lá atrás que a gente tem vários pontos de contato com os nossos clientes. Hoje, ainda, esses pontos de contato não são 100% integrados. Como é que eu posso integrar isso para poder conhecer mais e melhor o nosso cliente, para poder entregar uma experiência diferenciada, fazer promoções relevantes para cada um e entender o comportamento efetivo dos nossos clientes e como é que a gente pode melhorar, trazer inovações baseado nesses insights. Além disso, a gente tem uma constante evolução no nosso CX, que é Customer Experience, né? A experiência do cliente nos meios digitais. Então, o nosso aplicativo também acabou de ser remodelado, mas já tem um roadmap para que ele passe por novas mudanças, sempre visando melhorar essa experiência digital e a personalização, que eu diria que para todas as empresas é o elemento chave quando a gente fala de atendimento e de jornada de experiência. É a gente conseguir entregar uma jornada única e personificada para cada cliente e para cada ocasião de consumo. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje. Obviamente, com esse novo loyalty, com esse novo sistema que a gente implementou, a gente já vai conseguir ver essa evolução, mas, como eu disse, é uma jornada de melhoria contínua que a gente precisa continuar galgando e trabalhando para entregar cada vez mais experiências extraordinárias aos nossos clientes e aos nossos partners. Eu acho que é isso, Ale. Não sei se foi suficiente, mas foi o que eu preparei hoje aqui para essa nossa discussão. E quero deixar aberto aí para conduzir o debate. Obrigado, Sandra. Muito boa apresentação. Acho que deu uma visão geral para nós, né, de como que uma empresa global, né, opera em todos os países de uma maneira padronizada. Muito, para mim, acho que foi um grande aprendizado, apesar de que a gente sempre conversa e cada vez que a gente conversa, eu aprendo mais coisa com você, com todas as estratégias de Starbucks. Vamos abrir o debate agora. Eu vou convidar os debatedores. Antes, eu queria reforçar para todos os participantes mandarem suas perguntas, né? Vamos aproveitar que a Sandra está aqui. Não é todo dia que a gente tem a pessoa que representa a marca Starbucks, né? Ainda mais que todo mundo aqui com certeza é cliente, né? Porque a gente tem uma loja lá no Mackenzie, então com certeza aqui todo mundo tem alguma coisa que gostaria de saber. Para abrir o debate, eu queria convidar a Adriana Aguiar, a Isabela Tonioli, o Luiz Bastos, e já fazendo parte da banca aqui de debates, e eu, lógico, como mestre de cerimônia aqui do evento, eu tenho o direito de fazer a primeira pergunta, né? Mas falando sério, o que eu percebo, tá? Como cliente, que várias vezes já estudei cases do Starbucks, a gente percebe uma padronização do atendimento. Qualquer loja da Starbucks que a gente for, a gente percebe que o nível de atendimento, o cheiro, o ambiente, ele é praticamente igual. Qualquer lugar do mundo, não só no Brasil, qualquer lugar que a gente for. Minha dúvida, minha curiosidade é a seguinte, Sandrinha. Como que vocês fazem para garantir a satisfação ou para garantir essa padronização? Que a loja é igual, que a forma de atendimento é igual, que as pessoas se sentem, independente da loja que for, eu me sinto no mesmo lugar. Obrigada, Lê, pela pergunta. É super relevante, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu diria que é a nossa cultura. Eu acho que essa padronização reflete a nossa cultura. E essa cultura, ela é transmitida principalmente para os nossos partners de uma maneira muito única globalmente. Então, a Starbucks investe, eu acho que
muito em treinamento, e esses treinamentos, eles são padronizados e são renovados a cada ano. Então, a gente teve uma grande sessão de treinamento no ano passado, com a pandemia, que foi revisitado todos os manuais de treinamento. Durante esse ano também teve uma nova rodada de treinamento que aconteceu para globalmente, tá? Quando eu falo para todo mundo, é todo mundo mesmo, a gente tem mais de 30 mil lojas ao redor do mundo, e a gente tem essa consistência de treinamento que ajuda a gente a garantir essa padronização. E, obviamente, quando a gente fala de produtos, também a gente tem padronizações tanto de ingredientes quanto de fornecedores. Hoje a gente tem vários fornecedores que atendem a Starbucks globalmente. Tem níveis de qualidade e de avaliação de auditoria das fazendas de café que a gente tem parceria. Então, essa padronização, ela vem de dentro para fora e de fora para dentro. Então, permeia tanto os nossos partners, através da seleção correta, do treinamento contínuo, e quanto do desenvolvimento dos nossos produtos e dos nossos cafés. Então, vai desde a fazenda, onde os cafés estão sendo cultivados, até dentro das nossas lojas e nas nossas bebidas. Não sei se eu consegui responder, mas... Ótimo, obrigado, respondeu sim. A gente já tem uma pergunta aqui do Miguel, e eu queria que a Adriana, por favor, trouxesse essa pergunta aqui para a Sandra. Excelente, Sandra, e a todos boa noite. Obrigada, Sandra, mais uma vez pela excelente apresentação aí da jornada do modelo de negócio de vocês. E o Miguel perguntou o seguinte: Sandra, como que você vê o uso de chatbot na jornada do cliente Starbucks aqui no Brasil? Vocês já têm adotado essa tecnologia? Como que está essa visão? Adri e Miguel, obrigada pela pergunta, realmente é uma pergunta muito relevante. A gente já avaliou isso, o atendimento ao cliente, ele fica sob a minha alçada também, então isso é algo que a gente já avaliou. Eu acho que precisa realmente evoluir muito ainda para que a gente consiga cogitar de implantar isso na jornada com os nossos clientes, porque justamente pelo fato de um dos princípios ser essa conexão humana. E quando a gente fala de chatbot, eu me lembro perfeitamente dos canais de atendimento da TIM, da Vivo, nada contra essas empresas, mas o quanto irrita a gente quando a gente tem algum problema e a gente não consegue chegar num atendimento personalizado que vá nos ajudar numa ocasião e num caso específico, né? Então, por enquanto, ainda não iremos adotar isso. Eu acho que a gente precisa, em termos de tecnologia, evoluir muito no que diz respeito à inteligência artificial, a como tornar essa ferramenta mais humana para que a gente consiga começar a pensar em migrar para esse tipo de modelo. Por enquanto, ainda não. Realmente... Excelente, Sandra. Eu até entendo a sua colocação e eu, particularmente, Sandra, concordo, porque tudo está tão digital e nada humano e vai justamente contra o princípio maior que a gente colocou, né? Que você se posicionou desde o início, o saber ouvir o ser humano, não só os colaboradores internos, né? Mas os clientes, principalmente.
e de fato irrita quando a gente tem um problema, a gente quer conversar rápido e fica lá, né, a mensaginha, eu sou um robô, não sei o que, e a pessoa não entende, ninguém entende, vira aquele negócio, né? Mas excelente, obrigada pela resposta aí. Miguel, espero que tenha atendido aí. Eu que agradeço. Miguel, obrigada, Adri também. Temos mais uma pergunta aqui. Antes da pergunta, fazer um comentário da Adriana. A gente estudou no mestrado juntos e ela sempre fez os comentários que eu ia fazer, ela fazia antes. Adri, eu estava pensando exatamente o que você estava pensando. Vamos para a pergunta 2. Daniel Braga, vamos fazer a pergunta. Isabela, essa pergunta vai para a Isa. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Parabéns pela apresentação. O Starbucks é referência nesse atendimento e nessa atenção à jornada do cliente. A pergunta que nós recebemos aqui é do Daniel Braga, e ele pergunta como que a marca Starbucks mantém a motivação e o comprometimento dos funcionários, principalmente dos que realizam atendimento ao cliente. Como isso é feito? Obrigada, Isabela. Obrigada pela pergunta. Eu diria que, assim, de diversas formas. A gente tem internamente uma jornada de carreira que a gente apresenta para os nossos baristas no primeiro dia, no primeiro gole, quando ele vai iniciar na Starbucks. Então, essa jornada de carreira, ela se inicia como um barista e ela vai crescendo na empresa até possíveis cargos dentro do escritório ou onde o funcionário almeja, né, chegar. Então, essa jornada de carreira, ela é muito disseminada e isso acontece globalmente. Então, um barista, se ele tem um bom desempenho e tem interesse em crescer junto com a gente, ele vai conseguir crescer. Principalmente aqui no Brasil, pegando o exemplo daqui do Brasil, a gente tem uma intenção de crescer bastante no território brasileiro. A gente tem hoje 124 lojas e a gente está concentrada em poucas regiões do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis e na próxima semana em Porto Alegre. Então, a gente tem aí tantos outros lugares no Brasil onde a gente pode abrir um Starbucks. Então, com o crescimento da empresa, vai o crescimento também dos nossos partners. Eu acho que esse é o principal motivador. Além disso, a gente procura se colocar no lugar dele e escutar. Então, a gente tem um canal aberto, tanto com os nossos partners, um canal de apoio, um canal aberto de suporte e de ouvidoria, para que eles se sintam à vontade de fazer sugestões, dar ideias, compartilhar preocupações, obviamente de forma confidencial e respeitando a individualidade de cada um, mas para dar esse suporte para os nossos partners. E isso acaba se refletindo também para os nossos clientes. Então, nos nossos canais, tanto de redes sociais quanto no atendimento ao cliente, a gente não só escuta, como retorna para todas as interações que a gente tem e incorpora essas sugestões ou reclamações ou ideias dentro da nossa realidade, obviamente na medida do possível, mas a gente incorpora e traz o cliente para junto quando a gente fala de inovações e de testes. Então, já várias vezes a gente testou sabores de bebidas, pegando alguns membros do nosso programa de fidelidade, que são os nossos heavy users, convidou eles para irem nas nossas lojas e fizemos degustação às cegas com eles para ouvir opiniões dos nossos clientes antes da gente lançar determinados produtos. Então, isso é uma prática que a gente faz, além das pesquisas que a gente tem com os nossos clientes também. Então, faz parte do nosso dia a dia e a gente acha muito importante essa interação interna e externa
para a gente buscar uma melhoria a cada dia. E é um ponto muito sensível da operação, né, Sandra? Porque é o contato do cliente com a marca. Então, tem que ser atenção redobrada sempre e como é feito esse atendimento. Exatamente. Ótimo, obrigada. Nesse canal de atendimento, só complementando, Isa, a gente tem uma equipe que fica dentro da empresa e trabalha com uma equipe terceirizada também, para nos ajudar, né, em redes sociais e na nossa central de atendimento, mas são pessoas que são treinadas igualmente. Quando a gente fala dos partners, elas recebem o treinamento igual, então são extensão do nosso time. A gente diz que é a extensão do nosso time. Então, são partners complementares à nossa empresa. Obrigado. Eu tenho mais duas perguntas aqui. A Ana Beatriz está perguntando se é possível fazer estágio na Starbucks, como ela deveria aplicar, e na sequência o Luizão vai fazer uma pergunta da Maria Cláudia. Tá bom. Sim, com certeza, pode fazer estágio, e pode entrar no nosso site, da starbucksbrasil.com.br. Lá tem uma seção de carreiras, onde você pode aplicar o currículo lá, para entrar com a gente. Vai lá, Luizão. Boa noite, Sandra. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigada. Obrigado por ter compartilhado um pouco da sua experiência profissional com a gente e seu trabalho na Starbucks. A pergunta é da Maria Cláudia, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas durante o período da pandemia nas lojas físicas? Olhe, eu diria assim, em primeiro lugar, foram os partners que pegaram a doença ou que tiveram falecimento na família. Isso foi algo que realmente impactou muito a gente e isso aconteceu com partners de loja e com partners do escritório, não importa, a dor é igual e a doença realmente impactou a vida de todo mundo, né? De uma forma muito, muito única. Então, esse foi o principal desafio, em a gente rapidamente entender como a gente poderia ajudar esses partners, tanto oferecendo serviço funeral, ajuda de custo para esse tipo de serviço, ajuda de custo para medicamentos, assistência, ajuda para assistência médica. Então, eu acho que isso foi o principal e a gente teve que fazer isso de forma muito rápida. E eu diria que a segunda maior dificuldade foi a gente ver tanta loja fechada, tanto partner em casa, e a gente ter que aplicar, obviamente, as medidas do governo, suspender alguns partners por por vários meses com as lojas fechadas, mas graças a Deus a gente começou a retomar isso e conseguiu trazer esses partners de volta. E, independente disso, mesmo durante o período que eles estavam ou com as medidas do governo, né, aplicadas, a gente também não perdeu o contato com essas pessoas e estava sempre próximo para entender se ele precisava de algum apoio, de qualquer tipo. Então, a gente fez várias rodadas de doação de alimentos, de medicamentos, de roupa, tanto para partners quanto para familiares, quanto para instituições. Doamos bastante café, diversos alimentos para ONGs parceiras, para instituições de saúde, que enfrentaram uma barra aí, principalmente no início da pandemia. Então, eu acho que foi um pouco disso, como é que a gente conseguia, de uma forma muito rápida, ajudar e, ao mesmo tempo, não deixar o negócio morrer, né? Porque a gente, de uma hora para outra, parou de faturar
teve que fechar mais de 100 lojas e ficou esperando a melhoria vir e não vinha. Então, eu acho que foi difícil, eu acho não, foi muito difícil para todo mundo, e o setor de varejo alimentar, né, de food service, sentiu muito na pele. E com a gente não foi diferente. Foi muito difícil mesmo, e parabéns pelo Starbucks, com o comprometimento com os partners e dando todo o apoio. Obrigada, Luiz. A gente tem várias perguntas, mas antes de fazer a próxima pergunta, que é do professor Reinaldo, e lógico que não vou deixar de fazer a pergunta dele, até porque eu sei que ele é um amante de café. Ele que me ensinou, Sandrinha, que café não se toma com açúcar. Ele que me ensinou, então eu já vou fazer a pergunta dele. Mas antes, a gente tem muitos comentários aqui, ó. Bravíssimo, o Miguel falando, adorando o conteúdo, de Paulo José Saler, muito bom mesmo, Ricardo Andrade, parabéns, Sandra, Roseli Barreto, para todos os membros da equipe, muito pessoal elogiando bastante. Tem outro comentário aqui do Marcos Tomazini da Silva, parabéns pela riqueza de conteúdo. Estando nesse firme propósito de conexão humana, ficou bastante evidente a importância e pioneirismo que a Starbucks aplica desde sua fundação na centralidade do cliente, capitalismo consciente e importância de cada colaborador. Olha que legal. E agora vamos fazer. Obrigada, gente. Obrigada, Lê. E agora vamos fazer a pergunta do professor Reinaldo. Eu tinha certeza que ele ia fazer uma pergunta. As lojas servem cafés coados na hora? Se sim, que tipos de café estão disponíveis? Sim, claro que sim. Café coado é um dos meus preferidos também. A gente serve o que tiver disponível na loja, não tem um blend ou um grão que seja um padrão. Então, tanto o cliente tem a autonomia de chegar na loja e pedir um blend específico, por exemplo, ou um café de origem única. Eu amo o café Colômbia, por exemplo. Se eu quiser chegar em loja e pedir, eu quero um filtrado do Colômbia, os partners vão abrir um pacote de Colômbia e fazer o filtrado para você na hora. Então, sim, de acordo com a disponibilidade do que a gente tiver em estoque, claro, mas a gente tem uma diversidade de opções de várias regiões do mundo e vários tipos de torra e para vários paladares. Então, é uma delícia. Esse universo de café realmente é maravilhoso. E eu só tomo sem açúcar, com certeza. Obrigado, Sam. Pergunta 6 vai para a Adri. Adri, a pergunta é Luiz Bernardo para você. Só um momento aqui, Ali, por gentileza. 6, Luiz Bernardo. Existe a oportunidade também de evoluir o projeto em normas, formas de pagamento, aumentando ainda mais a fidelização? Existe sim, Luiz. Deve ser as formas de pagamento no nosso programa de fidelidade, é um dos pilares que a gente vai trazer como melhoria, tá? Com certeza isso é um dos que a gente está tentando acelerar também para trazer o quanto antes essa benfeitoria no nosso programa. Eu mesmo, Sandra, pessoa física, eu sinto essa dificuldade na pele. Então, eu quero colocar meu vale alimentação lá como recarga e não consigo. Então, sim, e precisamos. Ótimo. Então, vamos dar a pergunta, desculpa, essa pergunta foi do Rodrigo. Agora, então, nós vamos para a pergunta 6, que vai a Isa. Certo, Isa? Certo, isso mesmo. A pergunta do Luiz Bernardo é se tem algum plano para uma cafeteria própria, estilo Dolce Gusto para usuários residenciais? Tem algum projeto? Vamos lá. A gente já tem cápsulas de Starbucks que são vendidas hoje nas redes de varejo e de atacado. Essas cápsulas, só para vocês entenderem, a Starbucks globalmente ela trabalha com uma parceria, um contrato global com a Nestlé,
que detém os direitos de distribuir tanto o café em grãos moídos na hora para filtrado, quanto as cápsulas Starbucks nos mais diversas redes de varejo. Então, quando você chegar num Pão de Açúcar, ou num Sam's, ou num Extra, ou num Carrefour, e ver a gôndola da Starbucks lá com as cápsulas Dolce Gusto e Starbucks para ser usada na Nespresso, você já sabe que é proveniente da parceria global da Starbucks com a Nestlé. A Nestlé é que distribui esses cafés nos canais de varejo e atacado. Ele pergunta também, Sandra, se tem algum projeto para melhoria desses cafés em cápsula. E ele cita o exemplo do caramelo macchiato, se tem algum projeto para que ele tenha um sabor mais intenso. Especificamente das cápsulas, como é um projeto da Starbucks global com a Nestlé, eu não tenho muita informação em termos de para poder dizer assim, vai ter uma melhoria nesse ou naquele produto. Sim, a Starbucks constantemente trabalha com melhoria dos produtos, mas o que eu iria sugerir é vá numa loja e toma o caramelo macchiato na nossa loja, que é muito mais gostoso do que as cápsulas. Fica a dica. Obrigada. Fica a dica. Ou pede delivery. Ô, Luiz, a pergunta 8 aqui do Gregório Polaino, para você. Gregório Polônio. Como é tratado o desafio de uma marca global como a Starbucks no país do cafezinho, na adaptação de produtos e alinhamento da cultura dos colaboradores? Bom, globalmente também a Starbucks ela procura ser relevante, apesar de ser uma marca global, ela procura ser relevante localmente. Isso não foi diferente aqui no Brasil, tanto é que eu apresentei para vocês que meu café favorito é o Brasil Blend, que foi um café exclusivo desenvolvido para o Brasil. Além disso, a gente tem uma diversidade de opções no nosso mix que são exclusivamente brasileiras. Eu participei do desenvolvimento da maioria delas, então a gente tem alguns best-sellers como o Frappuccino Brigadeiro, que não tem em nenhum outro lugar no mundo, tem o nosso Express Collection, que são os expressinhos, o cafezinho saborizado. Então, a gente tem de chocolate, de amêndoa, tem com calda de brigadeiro também. E a gente já teve vários outros sabores sazonais. Isso também é uma plataforma da marca que é exclusiva para o Brasil. O próprio Frappuccino Maracujá, apesar de ter em outros mercados da América Latina, a gente desenvolveu um sabor de maracujá próprio, natural, que fosse proveniente da fruta, efetivamente, como o maracujá é uma fruta muito popular da nossa cultura, não tinha como ser diferente. Então, também foi um desenvolvimento local. Quando a gente fala das nossas comidas, por exemplo, o pão de queijo é 100% nacional, totalmente mineiro. É uma receita exclusiva que a gente desenvolveu com um fornecedor de Minas, exclusivamente para Starbucks aqui no Brasil, e é outra coisa que a gente possivelmente vai exportar em breve para outros mercados da América Latina. Temos coxinha, que também foi um desenvolvimento exclusivo que a gente fez em parceria com fornecedores, e assim vai. Então, apesar da gente ter algumas padronizações que são globais, a marca permite sim a gente trazer essa relevância local e atender ao que o consumidor brasileiro quer e pede. Obrigado, Sandra. Estamos chegando na última pergunta agora, tá? O pessoal aqui já está dizendo, não judia mais a Sandra, já deu. Né? A gente tem mais uma pergunta aqui do Felipe Derdéria. Parabéns pela apresentação, Sandra. Curiosidade,
como padronizar o iFood e o Rappi aos valores da Starbucks. A gente sabe das famosas comissão, né? Famosas comissões, então conta um pouco para nós. Exato. Na verdade, a gente tem uma parceria exclusiva com a Rappi. Então, a gente optou por ter essa exclusividade para justamente a gente conseguir ter um pouco mais de padronização e a gente conseguir trabalhar mais de perto com esse parceiro. É um desafio muito grande, eu confesso que é um desafio muito grande e que a gente não consegue ter 100% da experiência que a gente gostaria entregue nesse canal. E aí, pensando nisso, obviamente, a gente vai lançar um delivery próprio em breve. É uma das inovações que a gente vai trazer para o nosso aplicativo. Mas o que a gente faz com essa exclusividade é justamente a gente compartilhar com eles um pouco da nossa cultura, fazer imersão, compartilhar um pouco do treinamento, colocamos algumas exigências em contrato para tentar garantir um pouco mais de padronização e de entrega de qualidade, e a gente interage diretamente com o atendimento ao cliente da Rappi para fazer um follow-up de todos os problemas que aparecem no aplicativo, para garantir que a Rappi está respondendo e está dando retorno aos clientes que tiveram pedido com um problema. Mas a gente sabe que essa é uma dificuldade que a gente tem ainda grande hoje. Muito bom. Sandrinha, muito obrigado. A gente teve um detalhe importante aqui, ó. A gente teve o mesmo número de participantes desde o início até o final, então o pessoal ficou fixado aqui no teu conteúdo, muito legal. Normalmente a gente tem, né, um número concentrado um pouco na primeira parte, quando entra as perguntas, o pessoal ficou até o final. Então, eu queria agradecer todos os participantes, queria agradecer a Isa, o Luiz, a Adri, parceira de mestrado, agradecer a Kátia, do Mackenzie Soluções também. Kátia, teu apoio foi fundamental. A professora Lívia, por ter acreditado, né, que a Sandra seria uma boa palestrante, ela que falou, não, vai ser com certeza. E o mestre Capelosa está aqui com a gente, também apoiando. E aí e óbvio, agradecer você pela apresentação. Excelente, prazer ter você aqui com a gente. E aí a gente dá por encerrado o nosso evento e nos encontramos na Muito próxima, pessoal. obrigada. Obrigada a todos aí. Muito obrigada. De verdade, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, um grande abraço. Valeu.